Aí já estamos ao vivo. Vou organizar aqui. Agora sim, então. Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do projeto Odila Prepara, nesta quinta-feira, abordando a temática profissões. Contextualizando um pouco para aqueles que estarão entrando ao vivo ou que irão assistir posteriormente à gravação, o Colégio Estadual Odila Gueye da Fonseca é uma instituição pública de ensino com cerca de 1.200 alunos e referência no ensino médio na Zona Sul de Porto Alegre. Nossa equipe diretiva é formada pelos professores Robson Silva, diretor, Daniela Brown, Karen Espíndola, Cláudia Luz e Cassiano Leal, na vice-direção. O projeto Odila Prepara nasceu de uma ideia do nosso professor Evandro Guimarães, para que pudéssemos ampliar ações de preparação aos nossos alunos, especialmente aos que estão se preparando para prestar o Enem e vestibulares, trazendo dicas de estudos sobre leituras obrigatórias nos concursos. Mas ampliamos para a temática profissões, trazendo convidados que são exemplos a serem seguidos, para buscarmos incentivar e mostrar possibilidades para formarmos uma sociedade alicerçada em virtudes e cada vez mais justa e fraterna. E o nosso convidado de hoje é um desses exemplos. O Tenente-Coronel Leandro da Luz é atualmente o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar da Brigada Militar, possui um vasto currículo em sua formação, com dezenas de cursos de aprimoramento, tendo exercido atividades como a de coordenador do Grupo de Proteção a Autoridades, chefe da inteligência do Batalhão Copa, na Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, instrutor dos cursos de formação de soldados, de sargentos e de oficiais da Brigada Militar, foi instrutor do curso de especialização em Política e Gestão de Segurança Pública, instrutor do Ministério da Justiça, instrutor da Quality Training no curso de Gerenciamento de Crises, Negociação e Pistola sob Estresse, e curso de Operações Especiais Policiais Avançado da SWAT nos Estados Unidos. Possui diversas condecorações, medalhas e honrarias em reconhecimento de sua trajetória e seu trabalho. Comandante, em nome da direção do Colégio Odila, quero agradecer a sua disponibilidade em estar conosco na tarde de hoje e também agradecer todo o apoio que recebemos da Brigada Militar na segurança de nossa comunidade escolar. Passo a palavra, então, ao Tenente-Coronel Leandro da Luz para expor um pouco do seu trabalho à frente do Batalhão de Ferro. Comandante. Boa tarde a todos, então é um prazer estar aqui falando com vocês da Escola Odila Gueye, uma das escolas que fazem parte aí da área, né, a qual eu comando. O 1º Batalhão faz o policiamento de 26 bairros de Porto Alegre, né, da Zona Sul, na verdade, da Avenida Ipiranga, para vocês terem noção, até a Cristiano Kramer ali, que lá já começa o outro batalhão, né, são 26 bairros, 360 mil pessoas, né, fora a população flutuante que passa, por exemplo, para Restinga, por a nossa área, né, então dá em torno de 450 mil pessoas dia na nossa região, é bastante grande, só tem 2 cidades no estado que tem mais população do que os bairros que eu comando, então é uma responsabilidade muito grande, né. É uma honra, uma satisfação poder estar junto aqui com o professor Cassiano e todos os senhores, podendo dispor desse tempo falando sobre a Brigada Militar, né? Nesses 30 anos que eu já me encontro na Brigada. Eu incluí em fevereiro de 1990, fevereiro desse ano eu fiz 30 anos de Brigada Militar, é bastante tempo, é uma vida, né?
Tem pessoas que ainda não têm essa idade, né, de vida, e a gente já tem esse tempo todo aí de brigada militar. Fico à disposição, professor Cassiano, que o senhor... Perfeito, comandante. A nossa ideia, nós temos um grande número de jovens que estão finalizando esse ano, um ano atípico, né, no meio de uma pandemia, mas que a nossa escola, especialmente, vem desenvolvendo várias estratégias para minimizar os efeitos da suspensão das aulas presenciais. E esses encontros, né, esses projetos como esse que nós estamos desenvolvendo, que é o Odila Prepara, nós temos outros, como os colóquios virtuais, né, discutindo inúmeras questões da atualidade que vão servir não só para uma questão acadêmica, uma questão escolar, mas uma questão de vida, né, para esses estudantes que a gente quer formar por um caminho reto, né, um caminho de virtudes que possam estar contribuindo com a nossa sociedade. Que a gente sabe que a nossa sociedade acaba sendo assediada por exemplos negativos, algumas vezes, né? Pelas dificuldades, enfim. E a gente, enquanto instituição pública, tem essa missão, tem essa ideia de valorizar bons exemplos. E um dos bons exemplos, né, é a profissão de policial militar. Então, eu gostaria que o senhor pudesse expor um pouquinho para nós, assim, aquele aluno que sonha, né? Eu falo aluno, mas eu falo até pelo meu filho, né? O meu filho vai fazer 14 anos agora e botou que quer ser policial, quer policial. Que bom. Policial. Então, esses adolescentes, né, esses jovens que têm o sonho de ser policial militar da nossa valorosa brigada militar, quais são as opções, quais são os meios para eles chegarem a incorporar na corporação? Tá bem. Bom, a primeira coisa que, como tu bem falasse, é a sociedade. O policial militar, ele veio dessa sociedade, né? Às vezes a gente, como sociedade, não enxerga o policial militar como alguém semelhante a ele, né? Parece que a gente veio de um outro lugar, vem aqui, se farda, tira o nosso serviço e depois volta para esse outro lugar, né? Não, nós somos da mesma sociedade, nós viemos dos mesmos locais que todas as pessoas. É simplesmente uma profissão que tem duas, vamos dizer assim, pilastras mestras, que é a hierarquia e a disciplina, e aí começa a tu fazer a tua escolha. Será que tu quer ser disciplinado? Será que tu quer trabalhar dentro de uma hierarquia de comando, né? Então começa por aí. Eu quero dizer que ser policial militar no Brasil não é um local de aventureiros, não é um local de concurseiros, de alguém que queira simplesmente passar por ali. Tem que ter realmente uma vocação, tem que ter um idealismo, você tem que estar inserido na massa do seu sangue o policial militar, né? Bom, hoje, um soldado, se a gente for olhar dentro de uma sociedade, né, da sociedade que a gente vive, ele não ganha muito mal mesmo hoje. Hoje ganha em torno de 4.500. Só que aqui não é um local de você vir só para ganhar esse valor aí, porque é dura, a vida não é fácil. Você veio aqui para doar a sua vida para a sociedade. Esse juramento, ele é muito sério que a gente faz, né? Então não é um local simplesmente de emprego, né? Outra coisa que você tem que ter em mente é que você veio aqui para servir, né? Por isso que a gente é chamado servidor militar. Você veio aqui para servir, não para se servir, né? Então, aquele que tem uma ideia de que veio para o serviço público, né, em especial, um serviço diferenciado vamos dizer assim, da maioria de serviços públicos, que é ser policial, né, e você pensar em se servir, você também está numa profissão errada. Aqui não é o local de se servir, né? A gente vê alguns desvios de conduta em todo o mundo, né? Em todo o mundo. A gente viu aí uma semana atrás, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E esse não é o local de se servir, entendeu? Aqui você tem duas portas de entrada, então. Como é que você entra na brigada? Com duas portas de entrada. A primeira é sendo soldado. Você entra como soldado, que é a execução.
né? Você vai fazer a execução, tá? Essa porta de entrada é até os 26 anos. Até os 26 anos você pode fazer essa escolha, né? Tem uma série de coisas que você vai ter que passar para poder ser o policial militar, ou seja, tem que fazer uma prova teórica, vai ter que fazer uma prova médica, vai ter que fazer uma prova de física e uma prova psicológica, né, psicotécnica, para poder, depois disso tudo, ser aprovado, né, dentro das vagas naquele ano que você está incluindo, né. Varia também quantas vagas tem por ano, é o Estado que determina, né. A gente sabe que há uma contenção de despesa nesse momento, né, mas geralmente tem inclusões. Agora, nesse momento, temos 180 soldados na escola aqui de Porto Alegre. Tá? Então, nesse ano que você vai fazer esse treinamento, vai ter todo um momento de aula técnica, né? E ali também é um momento que você vai se questionar. Eu quero continuar, é isso? O que é duro, né? Não é fácil, até porque a gente trabalha o psicológico já na formação, que é para poder depois entender o que é estar na rua. Né? Na rua, o teu estresse é alto, tu está sempre se cuidando para se manter vivo, né? E manter a sociedade segura, a sociedade viva também. Né? Então, esse é um momento, você entra como executor, como soldado, e dentro da Brigada Militar, você consegue galgar depois como executor, né, nesse nível médio. Então, você sai do 2º grau, você trabalha nesse nível médio, consegue chegar a sargento, né, com cursos internos, e a tenente, é a última função que você vai, como tenente. A outra porta de entrada é como oficial da Brigada. Ela é muito diferente de quando eu entrei, né? Há 30 anos atrás, eu fiz o vestibular na PUC, né? Era também com 2º grau, ficava 4 anos na Academia de Polícia Militar para se formar oficial, né? E depois saía formado aspirante a oficial, depois 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Passei por tudo isso. Tá? Hoje não. Hoje você já tem que entrar com um curso superior de Direito, então é específico. Né? Tem que ser formado em Direito, e aí aumenta a exigência da sua idade. Você pode ingressar até os 29 anos de idade, tá, como oficial. Você fica em torno de 1 ano e meio na academia de polícia, porque já tem uma formação superior, né? E aí depois se forma como capitão. Então, é abreviado todos esses postos de aspirante, 2º tenente, 1º tenente, que eu passei, né? E que ainda tem algumas polícias militares, e o próprio Exército Brasileiro ainda tem esses postos, né? Nós não, nós abreviamos esses postos, porque ele já tem que ter o curso superior de Direito, e aí ele se forma capitão. E aí depois ele vai galgar, vai ser major, vai ser tenente coronel e coronel, né? Há um interstício entre os postos, né, de 8 anos em cada um hoje, para poder completar também os 30 anos de serviço nas funções de oficial. Aí sim, essa função é superior, essa função é de comando, né? Ele tem um momento de serviço na execução, né? Por exemplo, o capitão ele tira um serviço de supervisor, né? Então ele fiscaliza, orienta, apoia, né, as funções de execução, e também, se tiver que executar, né, em algum momento ele vai executar, né? Mas essa função é uma função de comando de oficialato, tá? Então são as 2 portas de entrada hoje na Brigada Militar. Há outras polícias militares do país que já estão pedindo o curso superior para oficial e também para praça. Há tendência aqui na Brigada Militar que nós chegamos também ao praça, também já chegue com qualquer curso superior. Isso ainda não está acontecendo, mas há uma tendência que aconteça. E essa tendência, ela é basicamente todo o país tem acontecido. Nós somos os pioneiros, a Brigada Militar começou em 1997, né, a trocar essa maneira de ingressar na Brigada Militar, né? Então, a gente já está 23 anos aí, né, de 97 para cá, fazendo essa maneira de inclusão, por exemplo, do oficialato, né, já ter o curso superior de Direito. Então é isso. Os alunos que pensam
em qualquer das duas situações, em ser praça, né, porque às vezes não há condição de se ter o curso superior, ele vai sair do segundo grau, vai tentar o concurso, né, e depois, para ser oficial, vai ter que fazer o curso de Direito, 4, 5 anos, dependendo da faculdade que ele conseguir estudar, né. Seria isso, essas são as maneiras de se incluir na Brigada Militar. Perfeito. O que a gente sempre reforça, né, hoje em dia as facilidades aumentaram em diversas, até com a tecnologia, né, de poder ter acesso à informação, e muitos jovens acham que esses caminhos são fáceis, né? E não é nada disso. Sem esforço, é um degrau de cada vez, né? Não pode querer chegar já, a gente brinca, entrar no viamão lotado e sentar na janelinha, né? Não é assim que funciona. Tem toda uma escada para seguir. Na vida nada é fácil. Se chegar alguma coisa fácil para você, desconfie. Nada é fácil. Qualquer profissão ela é difícil, ela é buscada. A gente tem que estudar. O professor Cassiano está ali com o meu currículo que ele me pediu. Eu estudei a minha carreira toda. Eu não fiz só o concurso para passar. Eu estudei a minha carreira toda. Até chegar o momento que eu estou com 30 anos de serviço, eu estudei a minha carreira toda. O ano passado, em 2019, eu fiz 2 cursos ainda. Então, a gente tem que estar se preparando. A vida é dinâmica, né? Quando eu entrei na brigada e as pessoas aí, mais antigas, vamos dizer assim, não existia internet, não existia telefone celular, não existia nada. Hoje existe toda essa nova tecnologia, né? A gente consegue estar globalizado, entender tudo que está acontecendo no mundo. Naquele momento a gente sabia mais ou menos da nossa cidade, quiçá do nosso estado, mas a gente tinha que buscar um meio de vencer na vida, né? de ser alguém, né? E qualquer profissão é assim, né? Não tem profissão fácil, né? Eu também tenho 3 filhos que estão na faculdade nesse momento, né? Um está se formando agora no final desse ano, e eles sabem que é difícil, né? Eles estão estudando, fazem administração, os 3, né? E eles estão estudando para buscarem a sua vida, né? Nada é fácil, nenhuma profissão é fácil. E a nossa, ela é uma profissão que tem, além do mais, o risco, né? Tem o risco da vida. Aqui, como eu disse, na Polícia Militar, na Brigada Militar, a gente precisa ter essa noção de que o risco da vida ele é iminente. Em todo momento, ele está em jogo, né? E mais, a gente entrou aqui para proteger a sociedade, né? A gente entrou aqui para dar segurança para todos, para que todos possam fazer as suas atividades e também desenvolver as suas profissões, né? Então, esse é o mote da Polícia Militar, né? Se alguém acha que vai entrar e vai usar só uma farda e vai usar essa farda para si, está completamente enganado. A hierarquia disciplina, ela verga, mas não quebra, né, como nós falamos. Nós temos nossos meios de contenção, de desvio de conduta, nós temos uma corregedoria muito forte, nós temos uma justiça militar muito forte, né, e por sinal, ela não é corporativista, muito antes pelo contrário, nenhum de nós é corporativista, né, todos os oficiais não queremos quantidade, nós queremos qualidade, porque são esses profissionais que fazem a proteção da comunidade, né? E nós não temos, se a falha é muito grande, não tem nenhum problema em ser oficial ou praça, nós expulsamos. A Justiça Militar põe para a rua, né? Literalmente põe para a rua, né? Eu posso dizer que do ano passado para cá, eu lembro de 4 oficiais, não é só os soldados, não, 4 oficiais que foram expulsos da brigada, perdem os provimentos, perdem o salário, perdem a função, perdem o posto e voltam a ser um civil. Imagina, depois de tanto tempo de serviço, 20 anos, 15 anos ou 30 anos, lá no final da carreira, você perder tudo. Aí tu tem 50 anos, 50 e poucos anos, como é que tu vai voltar a trabalhar, voltar para o mercado, né? Se tu não tem uma outra formação. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de ser policial militar e entender que esse processo é de servir e não de se servir. Perfeito. E eu trouxe toda essa
essa questão, né, das dificuldades, até para fazer uma analogia, porque esse ano, por ser um ano atípico, Sim. Os estudantes também estão tendo que ir buscar mais informação, mais conhecimento, para poder competir nesse mercado cada vez mais concorrido, né? Então, as coisas não são fáceis mesmo, né? A gente, em todas as profissões, né, como o senhor colocou, nós também na área da educação temos inúmeras questões de dificuldades, né? O executivo no nosso estado vem recebendo, mas enfim, a gente supera essas adversidades aí e busca sempre estar se aprimorando, né? O senhor comentou a questão do seu currículo ali, eu até não li todo, porque realmente uma trajetória assim, brilhante, né? E a gente tentou pontuar assim, alguns principais pontos para contextualizar ali para o pessoal que vai assistir agora ao vivo, né? E que vai assistir posteriormente. Está conosco, né, a Elisa Bonin, que é a presidente do nosso conselho escolar, né, aqui do Colégio Odila. Também tivemos a professora Débora Garcia dando boa tarde aí, a Rogéria Gonçalves também, né? E agora a ideia é a gente ter um tempinho para ver se algum dos nossos ouvintes quer fazer alguma pergunta específica para o comandante. A gente tem o chat aberto, podem interagir e a gente vai buscando esclarecer essas dúvidas, né? Enquanto isso, comandante, a gente tem um projeto muito interessante que é desenvolvido em várias escolas, né? Que é o ProERD. Não sei se o senhor poderia comentar um pouquinho conosco também. O ProERD, ele é um programa mundial, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, que é o DARE, né, lá, e aqui ele foi adaptado para o Brasil, né? É um programa mundial, é o programa que a Brigada Militar tem como uma das suas bandeiras, né? É um programa que a gente atende até a 4ª série, né? Porque é a faixa etária que a gente ainda consegue livrar, né, as pessoas do uso da droga, né? A gente atende diversas escolas, todos os batalhões de Porto Alegre, da Brigada Militar, pelo interior, afora, atingem, né? Nós temos em cada unidade, nós temos alguns instrutores, né, formados para que possam repassar essas informações aos alunos, né? Para teres uma ideia, só o 1º batalhão, o ano passado, atingiu 2.900 crianças, só na área do meu batalhão. Se você fizer isso aí vezes 6 unidades que nós temos em Porto Alegre, né, dá quase 10.000, 12.000 crianças por aí, né? Umas escolas fazem mais, uns batalhões fazem mais escolas, outros menos, mas vamos dizer que numa média de 10.000 crianças por ano, né, que a gente passe essa mensagem, se a gente salvar uma criança, nós já estamos muito felizes, né? Mas ele é um programa muito, muito, muito importante, muito específico, e que ele acaba envolvendo, no início, a criança que está na sala de aula, mas essa criança, ela leva esse programa para casa, ela leva esse programa para o tio, ela leva esse programa para o primo, ele vai começando a comentar lá, porque ele tem atividade para fazer em casa, que no fim forma uma rede dentro da sua própria família, que acaba disseminando e atingindo muito mais pessoas, né? A gente conta só aquele aluno que está ali na escola, mas ele acaba atingindo 5, 6 pessoas da própria família daquele aluno ali. Então, ele é um programa muito, muito inteligente, né? De que trabalha a criança no sentido geral de droga, não só a droga ilícita, mas como o álcool, o cigarro, né? Para teres uma ideia, o próprio professor, o próprio instrutor do ProERD, ele não pode fumar, porque ele tem que ser exemplo. Ele não pode beber, porque ele tem que ser exemplo, entendeu? Ele tem que ser ele tem que ser educado, né, por esse exemplo. Ele tem que atender as crianças com fardamento operacional, não de abrigo, mesmo abrigo da brigada ou um outro fardamento, para mostrar que esse policial, ele não tem diferença nenhuma desse policial que trabalha na comunidade deles lá na rua. Então
começa já pela busca do próprio instrutor, né, e ser um profissional diferenciado, né, e sem contar que ele tem que ter uma eloquência, tem que ter uma conversa, né, como todo professor tem, indicado com aquela faixa etária da criança, né, para que ela entenda o processo, né, e tem dado muito bom resultado, sabe, professor Cassiano? Assim, ó, a gente tem recebido muita retorno, né, das escolas, muito retorno da comunidade, e inclusive nós temos soldados da brigada hoje que foram alunos do ProERD. Então, assim, isso daí é muito interessante, vem a calhar na nossa conversa aqui de profissões. Tem soldados da brigada que foram alunos do ProERD lá na 4ª série, há um tempo atrás, que lembram isso, né? Quando incluíram na brigada, eu fui lá, me lembro do soldado tal que me deu aula e tal, e aquilo ali me chamou a atenção de uma maneira que eu comecei a fazer tudo certo. Muitos, quando são crianças, saem dali para o escotismo, né, que tem mais ou menos uma semelhança, assim, vamos dizer assim, a disciplina, a hierarquia, né, e depois eles vêm para a brigada militar. Então nós temos muitos soldados, né, e muitos deles depois acabam querendo virar instrutor do ProERD, já como ex-alunos, né, do ProERD. Então é um programa assim, mundialmente positivo, né, que dá resultado mesmo, de verdade. Né. Que legal. A gente teve agora o comentário da Vanessa Moresco, né, reforçando assim, como é importante saber um pouquinho mais, que às vezes, como tem essa peculiaridade até a 4ª série, né, até o 4º ano, acaba, se o aluno entra depois, ele vem de uma outra rede e acaba não tendo esse conhecimento, né? Então, esse projeto existe. Mas, professor, assim, ó, às vezes, o que a gente faz? Para nós fazer esse reforço, a gente faz palestras também. Às vezes a gente não faz o curso ProERD para as crianças de maior idade, né? Porque pode ter acontecido justamente isso, ele saiu de uma escola que não teve o ProERD, ou ele estava vamos dizer, numa turma que não teve o ProERD, e ele acabou indo para outra escola e ele perdeu esse tempo. Mas nós temos a patrulha escolar que atinge todas as nossas escolas aqui, por exemplo, da Zona Sul, e todas as unidades têm as suas patrulhas escolares, e dentro das patrulhas escolares, às vezes, tem o instrutor do ProERD. Se não tiver, a gente faz também palestras com os instrutores do ProERD numa manhã, numa tarde. Às vezes, se a escola precisar mais, numa semana a gente pode passar. Aí, claro, não é o curso todo, né? Mas ele é um chamamento, ele é uma atividade de que vai fazer uma lembrança, né? Do que a gente deve se afastar da droga. Mas o que acontece? Acontece que, às vezes, esse aluno ele não pegou. É isso que eu falei, é a rede. Ele não pegou a instrução do ProERD, ele não foi aluno do ProERD, mas o irmão menor dele foi. Então o irmão menor dele teve aquela atividade e ele acaba levando isso para casa. E como o irmão maior teve a palestra, ele acaba complementando, ajudando. E aí, no fim, essa rede cresce, como eu disse, para 5, 10 pessoas da própria família, quando só um aluno fez o curso do ProERD, entende? Então, esse curso ele é fenomenal por isso, ele atinge quase que toda a família, né? No mínimo, aquele núcleo familiar de pai, mãe e os irmãos ali, ele acaba atingindo. Perfeito. Inclusive, eu ia justamente comentar isso com o senhor, lhe agradecer mais uma vez pelo apoio da Patrulha Escolar, que vem sendo incansável, né? Nós assumimos, a nossa equipe diretiva assumiu em 2017, e desde então, a gente, sempre que precisou, vem tendo esse suporte, né, do primeiro BPM, da 2ª companhia, aqui, que atende a nossa região de Ipanema, né, e todos os soldados, né, que passaram, todos têm esse espírito e essa dedicação que o senhor comentou, de serem exemplos, né, de não fumarem, de ter uma postura reta para... Ele é a referência, né? Eu até falo, quando a gente vai em algum passeio, né, escolar, que no momento que a gente está num passeio externo, fora dos nossos muros da nossa escola, eu não sou mais o Cassiano, eu sou o aluno do Colégio Odila. Então, qualquer coisa que eu fizer, positiva ou negativa,
vai ser o aluno do Colégio Odila. Então, que a gente possa sempre passar essa mensagem de sermos exemplos positivos, né? E é como essa questão, a patrulha escolar é a brigada militar. Isso. Então, ele não vai saber um soldado A ou B. Se tiver uma postura inadequada, a imagem que passa é a brigada militar. Então, a responsabilidade que esses profissionais têm, né? Isso. Nós também, essa profissão de policial militar, você é policial militar 24 horas, fardado ou não fardado. Então, qualquer atitude que a gente toma, ela tem um efeito, ela acaba, querendo ou não, atingindo a brigada militar. Mas também, por outro ponto, né, a brigada militar é um ser jurídico que também não pode ser maculado por desvio de conduta. Porque às vezes a Brigada Militar, o Brigade não, foi alguns da Brigada Militar, foi um da Brigada Militar, né? A gente tem que também entender que a gente precisa proteger a nossa corporação, né? E, claro, o patrulheiro escolar, o professor do ProERD, né, outras atividades específicas que nós temos aqui dentro, o comandante da unidade, né, que é a minha função nesse momento hoje aqui do 1º Batalhão, ele tem que ter esse entendimento de que ele tem que escolher o famoso homem certo no lugar certo, né? Cada policial ele tem um jeito de agir, um jeito de ser, e esse jeito ele tem que ser o melhor utilizado dentro de uma patrulha ou outra. E justamente essa patrulha escolar que são pessoas que vão trabalhar com a comunidade escolar, que são crianças em formação de tudo, não só de conhecimento, né, informação de caráter, informação de cidadão, ele tem que ter um contato com uma pessoa diferenciada, né, porque aquilo ali é o espelho dele, aquilo ali é ali que ele vai se espelhar. Por isso que a gente entende, né, professor Cassiano, que a gente está nesse momento falando da profissão policial militar, porque a gente sabe que a gente é referência para muitas pessoas, né. Então, e aí começa na disciplina, na hierarquia que eu falei, na apresentação pessoal, né, você tem que estar muito bem fardado, porque a minha farda é a Brigada Militar, né, não é o Leandro Luz, né, eu sou a Brigada Militar fardado. Está bem cortado o cabelo, está muito bem barbeado, né, ter um palavreado adequado a cada atividade que a gente vem desenvolvendo, né. Então, isso é ser policial militar, né, além de tudo, atender a comunidade quando ela mais necessita, né, porque é isso. A gente é lembrado naquele momento de desespero do nosso semelhante, né? Quando ele está precisando de ajuda, ele liga para o 190, ele vai chamar um de nós. E lá nós temos que chegar e temos que entender que quando nós chegamos lá nesse local, que a gente foi chamado, é porque alguém precisa da nossa ajuda, né? Então a gente tem que chegar no modo adequado, né? A gente tem que chegar com uma conversa adequada, na tentativa de amenizar, né, os ânimos, né, de ajudar aquelas pessoas, e aí ser enérgico, né, ser mais duro, se for essa necessidade, com o delinquente, né, e não com a vítima, com o cidadão que está nos procurando. Isso é 99% das vezes é isso que acontece, né? Como a Polícia Militar é uma instituição feita de seres humanos, e o ser humano é falho, não adianta, né? Nós estamos aqui para errar, né? Nós estamos aqui para errar, para acertar, né? Mas erramos muito mais, que somos seres humanos, né? Somos falhos. Mas aí vem a parte que eu falo, que são os dois pilares mestres, que é a hierarquia e disciplina na Polícia Militar, e aí há as correções necessárias dentro da nossa instituição que a gente faz, né? Que é o mais adequado naquele momento para que o policial erre menos, né? Porque às vezes um erro ele não tem tanta, vamos dizer assim, não vai dar grande repercussão, mas e se você errar com a arma na mão? E se você der um tiro errado, né? Então, aí é que a gente está sempre tentando corrigir, né? São colegas, são nossos companheiros, né? Mas essa é a função dos oficiais, dos comandantes, né? De sempre tentar corrigir. E além de ser uma maneira pessoal, né, minha de ser, a maioria dos comandantes
hoje conversam com as suas tropas, sabe? A gente tem recebido também muito soldado novo, muita gente nova de idade, né? Com essa visão de mundo de hoje, né? Que é internet, é mexer no telefone, é toda essa coisa que a gente entende, porque também tem filhos nessa idade, né? Mas a gente precisa, o mais rápido possível, trazer eles para esse sistema policial militar, né? Para que eles entendam de que a gente está ali para ajudar a sociedade, né? E não, o que eu sempre digo, para servir e não para se servir, né? E a gente tem recebido, né, muitas pessoas com 20 e poucos anos, né? E aí, com essa juventude de hoje, com essa maneira de ver o mundo hoje, e que não está errado, é assim mesmo, nós, mais velhos e mais antigos na brigada, precisamos nos adaptar e entender esse processo, né? E nos adequarmos também, né? Eu digo que a gente, hoje eu não ensino mais tanto, eu mais aprendo do que ensino, e a gente tem que estar com essa cabeça, né, aberta, porque é assim, a gente está sempre aprendendo, quem acha que sabe tudo, e eu volto a falar do meu currículo que você falou aí, eu fiz um monte de curso porque eu não sei nada, se eu soubesse tudo eu não tinha estudado, né? É isso daí, é assim que a gente tem que pensar, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscar um conhecimento, para a gente melhor poder servir a nossa comunidade do Rio Grande do Sul. Perfeito. E, mais uma vez, comandante, parabenizar o senhor, porque realmente essa questão dessa formação contínua, desse aprendizado contínuo, reflete na nossa sociedade, na sensação de segurança que nós temos, né? Porque a gente sabe que a função pública, em geral, tem muitas dificuldades orçamentárias, de equipamentos. Então, com essa formação toda, né, que o senhor buscou, acaba conseguindo equalizar, organizar da melhor forma esses recursos existentes, né, e a gente vê essa evolução de como qualificou a nossa região, né? Eu tive a oportunidade também de conversar junto com a Associação Ipanema Eu Moro, Eu Cuido, ali na segunda companhia com o Major Porto, né? E ele nos explicou justamente essas questões, né, de como vocês, comandantes, né, oficiais, planejam de forma estruturada para efetivar os recursos existentes pontualmente. Tem problema aqui, ali, mas como é que a gente vai contemplar? Então, isso é muito louvável e eu quero reconhecer, enquanto morador da Zona Sul, de como a nossa segurança melhorou bastante. Muito obrigado. Nós temos um sistema Avante na Brigada Militar, que é um sistema, ele é científico, né? Então, ele trabalha vários parâmetros, né? E a gente consegue ver diariamente onde é que está acontecendo o problema, né? Em todos os índices, né? Em todas as formas de criminalidade. Então, a gente consegue, os parcos recursos, os recursos que nós temos para trabalhar, na verdade, né? A gente consegue dimensionar e trabalhar ele, usar ele da melhor maneira possível para que vocês, comunidade, sejam atendidos, né? Se a gente simplesmente pensar que, eu não tenho, então eu não vou fazer nada, então vai embora porque não é isso que a gente quer, não é isso que vocês precisam, vocês comunidade, né? Eu também sou comunidade, eu também moro em algum lugar, como eu falei, eu tenho esposa, tenho filhos, né? Então a gente tem que estar atento para isso, né? E todos os oficiais, né? Aqui no 1º Batalhão sob meu comando, né? Eles entendem isso, a gente faz um diálogo semanal e diário, né? Sobre como a gente vai usar os nossos recursos, né? E assim a gente consegue atingir, e nós temos diminuído todos os índices de ocorrência. Todos. Não tem índice de ocorrência que a gente não diminuiu. Não tem. Isso é em toda a Porto Alegre, não é só o 1º Batalhão, tá? Mas nós diminuímos todos os índices. O ano passado, nós ganhamos um prêmio, né? Dentro desse sistema Avante, nós ganhamos um prêmio por ter diminuído os índices e mantido eles, né? Que às vezes o cara consegue diminuir, mas não consegue manter, né?
que é o mais difícil, né? Então a gente tem mantido, o 1º Batalhão ganhou um prêmio por a gente ter feito esse trabalho de diminuir. E, por incrível que possa parecer, a gente achava que estava difícil, agora nós vamos ter que bater a nossa meta do ano passado. Não, nós estamos continuando a diminuir os índices, né? Claro que há o efeito Covid, nós não vamos dizer que não, há o efeito Covid, há muito menos pessoas na rua, a partir de um certo horário de noite, as pessoas têm ficado mais em casa, então tem menos circulação de veículos, menos circulação de pessoas, menos circulação de pessoas em transporte público, e aí vai. Mas, ainda assim, sabendo, né, da situação, nós temos diminuído drasticamente alguns dos índices. Tá? Esperamos continuar assim, também esperamos receber no efetivo, a gente entende tudo que está acontecendo, nenhum comandante tem uma visão de túnel, né, que só quer entender e olhar o seu problema, não. A gente entende todo o problema que o Estado tem passado. A gente também entende que os governantes têm tentado fazer de tudo para solucionar os problemas, né. Os últimos administradores aí a gente tem visto que não são, parece que acabou um pouco aquele político tradicional, né, são mais administradores do que político, e a gente está entendendo. Claro que ninguém quer ter o seu salário atrasado, ninguém quer ter o seu salário perdido, né? Não é isso, mas a gente tem visto a força que o Estado está fazendo também. E a gente, como policial militar, voltamos às profissões, a gente tem que entender que nós trabalhamos para a comunidade e não é o momento de sentar e cruzar os braços só porque a gente não está recebendo em dia. Não, é o que eu falei, tem que ter uma vocação, tem que ter um idealismo para ser policial militar e tem que entender que nós estamos aqui para proteger todos aqueles da sociedade que precisarem da gente, né? E isso não é o salário que nos motiva, não é o salário. O salário é necessário para a gente viver, para a gente pagar nossas contas, para a gente poder se vestir, para a gente poder pagar até um lazer, mas o policial militar, esse, tem que estar dentro dele, da vocação dele, ele tem que entender que ele está aqui para proteger a sociedade, essa é a profissão dele, né? Então que não venham aventureiros para cá, porque os aventureiros não vão conseguir se firmar na Polícia Militar, porque não vão aguentar. Com certeza. Comandante, a gente está chegando aí no tempo que nós tínhamos previsto, né? Sim. Colocamos aqui a saudação aí do Márcio, né, dando parabéns pela temática. Muito obrigado. Guimarães também, dando boa tarde. O Evandro, que foi o idealizador aí do projeto. Muito obrigado, professor Evandro. E eu gostaria de deixar, então, agora um tempinho para as suas considerações finais, para depois a gente encerrar aí mais essa edição do Odila Prepara. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, ao professor Cassiano aí por ter me convidado a participar. Eu acho que é muito relevante esse assunto, né? A gente precisa entender o que é um pouco ser policial militar, né? Não é uma vida fácil, e já começa aqui as minhas considerações finais, né? É uma vida de dedicação, de às vezes deixar a sua família em segundo plano para viver a família brigadiana, né? A gente passa muito mais tempo, às vezes, dentro de um quartel ou policiando as ruas do que com a nossa própria família, né? Mas é uma vida gratificante também, é uma profissão muito, muito bonita, muito legal, quando você vê o agradecimento, que nem esse agora aqui da dona Rogéria, as pessoas te agradeceram por tu ter ajudado, por tu ter salvado uma vida, por tu ter até conversado muitas vezes, né, com as pessoas. Às vezes elas só queriam ouvir uma palavra de conforto, de ajuda, né, de alguém preparado para isso, né. Ela é uma vida de coisas boas também, né? A gente sempre procura levar para o lado de que é duro e tal, mas não, ela é gratificante. Eu, nos meus 30 anos de serviço, graças a Deus, eu tenho muito mais coisas boas do que ruins, para dizer, né? Mas ela também tem que ser uma vida de preparo, de estudo, né? De preparo principalmente mental, né? Intelectual também, mas mental, porque tu vai trabalhar nas mazelas da sociedade, tu vai trabalhar na parte dura, tu vai ter que estar preparado para ver seus semelhantes, pessoas mortas,
né? Tu vai trabalhar para prender alguém que não entendeu que existe lei, né, e que ela tem que ser cumprida, né? Nós também, policial militar, temos que entender que primeiro nós temos que cumprir, para depois fazer cumprir as leis, né? Ninguém está acima da lei, ninguém, né? Então, ela é um equilíbrio de coisas e de emoções, de que a gente precisa estar muito bem preparado para poder encarar 30 anos de serviço, tá? E ele passa, o meu passou, eu já posso me aposentar, né? Eu vou esperar mais um tempo aí, porque a gente tem ainda mais 5 anos para depois ir pela compulsória, né? Então a gente consegue ficar até os 35 anos. Eu acho que ainda me sinto jovem, preparado, acho que ainda posso ajudar a sociedade nesses mais 5 anos aí, né? Mas ela passa de uma maneira tão rápida que eu me lembro quando eu entrei com 19 anos e hoje já passou 30, né? De tanta coisa que a gente já fez, de tanta coisa que a gente viu e viveu, né? Mas ela é uma profissão que você precisa estar preparado. É isso que eu quero deixar muito claro. Não é um local para aventureiro, não é um local para quem acha que vai passar o tempo, né? Não é um local que acha que é bonito andar de viatura e estar fardado, né? Que é só isso que vai fazer, porque não é. Você vai ter que trabalhar numa parte que a maioria da sociedade não vê, não gosta de ver, né? Mas quando precisa nos chama para nós fazer esse tipo de trabalho, né? Então, você, aluno do Odila, e todos aí que porventura estejam nos vendo, pense bem antes de entrar, mas se é o que tu quer, vem porque é gratificante, é muito bom, vale muito a pena. E no mais eu quero agradecer, deixar o 1º Batalhão à disposição, né? Como sempre, nós somos parceiros de todas as atividades que a comunidade precisar da gente, né? Essa parte escolar, qualquer outra palestra, nós temos vários profissionais aqui habilitados a dar, né? E quando precisar da gente, ligue para o 190, né? Que logo nós estamos chegando aí para lhe ajudar. Tá bem? Brigada Militar e a força da comunidade. Muito obrigado. Perfeito, comandante. Aqui mais uma manifestação, né, da Rogéria, da Vanessa, né, parabenizando, agradecendo. E a gente reforça aí, né, finalizando então essa transmissão aí essa edição do Odila Prepara, com a temática profissões, agradecendo, né, a sua disponibilidade de estar conosco e todo o conteúdo, né, toda a bagagem que pôde partilhar conosco, né? E a palavra é essa, assim, gratidão, e a gente sabe que podemos contar aí com o 1º Batalhão, com a Brigada Militar, né? E vou encerrar com aquela frase célebre, né? Na Brigada eu confio. Muito obrigado. Satisfação. Tudo de bom.